O que é literal e o que é simbólico? O que é literal e o que é simbólico no livro do Apocalipse? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje é um tema muito interessante porque eu tenho muitas perguntas aqui no canal de pessoas querendo saber o que é literal e o que é simbólico no livro do Apocalipse. E hoje eu vou dar uma palhinha daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho estudado, e não espere encontrar todas as respostas nesse vídeo. É um vídeo curto, um vídeo bem objetivo, para poder incentivar você a procurar, a estudar, a pesquisar mais sobre a revelação de Deus. Mas antes de ir para o assunto do vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e compartilhar. Se você, claro, gostar, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, no teu Facebook, para pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Espero que esse vídeo te ajude a compreender mais a literalidade e a simbologia do livro do Apocalipse. Falando nisso, um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, já faz um bom tempo aí, eu falei sobre como lidar com isso, com a simbologia do Apocalipse. E recentemente gravei um podcast falando sobre o simbolismo do Apocalipse. E você vai encontrar esse podcast aqui na descrição deste vídeo. Bom, gente, para a gente poder dar uma introdução, eu queria pontuar algumas coisas importantes aqui sobre a literalidade ou a simbologia do livro. Então, preste atenção. O autor, o livro, ele está inserido dentro de uma cultura, dentro de um tempo. E é necessário nós fazermos o exercício de voltar a esse tempo, a inserir na cultura, nos costumes, para a gente poder entender melhor o que o autor queria transmitir para nós. Então tome cuidado com o anacronismo, tentar de alguma forma interpretar o livro com a nossa cabeça do século XXI. Então precisamos saber sobre os costumes, sobre o pensamento bíblico, para a gente entender melhor essas questões dos símbolos. Outra coisa importante é que nós precisamos atentar ao gênero literário do livro, que é o gênero apocalíptico. É um gênero que trabalha com o caos, com a destruição, mas também que traz esperança e salvação. O gênero apocalíptico tem esse sentido de trazer muitos símbolos, eventos catastróficos, mas também que trazem solução, esperança. Okay? É diferente de um evangelho, de uma narrativa, de um livro histórico. Então, esse gênero ele tem a sua singularidade e nós precisamos nos atentar a isso para poder interpretar o que o autor está dizendo que é literal e o que é simbólico. É muito importante também a gente diferenciar aquilo que é fantástico, aquilo que é sobrenatural, daquilo que é real. E para isso, você precisa atentar a alguns detalhes. Um primeiro detalhe que você precisa olhar na revelação, no contexto, é se aquilo que o autor está escrevendo, relatando da sua visão, do seu êxtase, aquilo faz alusão a algo que já aconteceu. Porque se faz alusão a algo que já aconteceu, possivelmente aquilo que ele está relatando não é literal, mas é simbólico, porque traz lições do passado para o futuro. Outra coisa importante para diferenciar aquilo que é fantástico, sobrenatural, do real, é algo simples. Aquele personagem que o autor está mencionando é um ser real, por exemplo, é um ser humano normal, ou é um dragão, uma fada, um unicórnio. Vocês estão percebendo? Nós temos que tentar, facilmente a gente consegue ver se aquilo é algo literal, real, ou é uma simbologia de alguma coisa, entenderam? Então, quando aparece homem, é homem, né? Mas quando esse homem tem asas, quando esse homem está voando, quando esse homem tem vários olhos, parece tal coisa, isso já nos induz a crer que é uma simbologia. Entenderam? Outro elemento importante para a gente definir se aquilo é literal ou simbólico é tentar ler e tentar entender de primeira mão se aquilo é aceitável literalmente. Então, João diz, eu, João, estou na ilha de Patmos. É possível, é real, é natural compreender que João estava na ilha de Patmos? Sim, então isso é literal.
Agora, nós imaginando aqui, por exemplo, capítulo 12 de Apocalipse, falando sobre um dragão, uma mulher vestida do sol pisando na lua. Então, logicamente, né, pelo gênero literário, pelo que está sendo apresentado, aquilo é um símbolo que traz alguma lição. Agora, de uma maneira rápida e dinâmica, eu vou passar pelos 22 capítulos do livro do Apocalipse e vou dar minha opinião sobre os eventos, sobre as revelações ali de João, e vou dizer aqui, de uma maneira bem simples e objetiva, se aquilo é simbólico ou literal. Entende? Então vamos lá. Capítulo 1 é a apresentação de João. Eu creio ser literal. João escrevendo da ilha de Patmos, escrevendo para as igrejas, um ser que aparece para ele, e ele tem uma descrição bem assim de um sacerdote. Então aquilo, para mim, aquilo lá é real. É literal. João está tendo um êxtase vendo Jesus aparecendo para ele e se revelando para ele. Isso no capítulo 1. No capítulo 2, quando ele começa a escrever, capítulo 2 e capítulo 3, ele escreve cartas de exortações para 7 igrejas. Eu creio que são igrejas literais que existiam naquela época na Ásia Menor, que precisavam destas mensagens. Mas acredito também que essas mensagens elas podem ser aplicadas de maneira histórica, representando períodos da igreja. Eu já gravei sobre isso aqui uma série de 8 sermões sobre as 7 igrejas. E pretendo fazer aí alguns vídeos curtos falando de cada igreja. Então eu vejo que são igrejas literais, mas as suas existem aplicações históricas proféticas nas lições, nas exortações de cada carta. Quando chegamos no capítulo 4 e 5, é a visão de Deus no trono, capítulo 4, e Jesus recebendo toda a autoridade no céu e na terra. É uma visão, existem ali vários símbolos, remetendo ali ao poder majestoso de Deus e concedendo Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Eu creio que esse é um evento que aconteceu após a ressurreição de Jesus, quando Jesus é entronizado no céu. A visão é um evento de vários símbolos, mas que tem consequências reais. O capítulo 6 começa com Jesus abrindo o rolo, né, que ele pega da mão de Deus, o Pai, no capítulo 5, e ele vai abrindo os selos. Eu gravei uma série aqui de vários vídeos sobre esse livro selado por dentro e por fora. Eu creio aí que os 6 selos que são arrancados, eles são simbólicos, né? Cada vez que Jesus retira, aparece um cavalo, né? Os 4 cavaleiros. Aí depois o 5º selo são as almas que saem debaixo do altar. São símbolos. Mas para mim existe um detalhe no capítulo 6 que é muito importante, que é o 6º selo. Quando Jesus abre o 6º selo, nós temos algo interessante e eu queria ler para vocês, só para vocês diferenciar o que é simbólico daquilo que é real. No capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim, ó: Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Esse terremoto eu creio que seja literal. O sol se tornou negro. Aí vem a simbologia, como um saco de crina. A lua toda como um sangue. Então, as estrelas caem como as figueiras que caem de uma árvore, né? Então, esse como é a apresentação de um símbolo. Mas eu creio que houve esse grande terremoto, eu creio que o sol se escureceu, a luz se tornou sangue e que houve uma queda das estrelas, tá certo? Eu gravei isso já falando sobre esse assunto. E o 7º selo, que é o silêncio no céu, que eu também dei aqui o meu palpite, acreditando que é o momento de juízo, a expectação do momento final. Então os selos, eles são simbólicos, mas no 6º selo, os eventos, eles são literais, acontecimentos aí reais, ok? O capítulo 7 fala sobre um selamento de 144 mil e pega 12 mil de cada tribo. Eu creio que é um capítulo totalmente simbólico, mostrando que Deus está preparando um povo para resistir os últimos dias. E os 144 mil, na minha opinião, é um número simbólico de pessoas que serão salvas, tá certo? O capítulo 8 e 9
é um dos capítulos mais enigmáticos do livro do Apocalipse, que falam sobre as trombetas. Inclusive, estou preparando aí uma série curta explicando sobre cada uma dessas trombetas. Mas adianto aqui para vocês que eu creio que esses eventos das trombetas são símbolos do juízo de Deus ao longo da história humana. Chegamos ao capítulo 10. O capítulo 10 aqui mostra João comendo o livro, né, que eu também acredito que é simbólico. Se ele comeu o livro, literalmente, né, é estranho, né? Mas eu tenho como algo simbólico, dando início ao julgamento de Deus, tá bom? Um grande desapontamento que aconteceu em 1844, né? Eu creio que ali houve um grande desapontamento, uma mensagem que era doce na boca, mas se tornou amarga no estômago, tá? É um capítulo aí que a gente precisa de um tempo para poder explicar, mas em linhas gerais o capítulo 10 ele é simbólico, assim como o capítulo 11, que fala ali também do momento em que João pega um caniço, começa a medir o templo, que para mim ali é uma simbologia de julgamento, tá? Aí aparecem as duas testemunhas, né? Já gravei aqui o vídeo falando sobre essas duas testemunhas. Eu não acredito que é Moisés e que Elias vão ressuscitar, é uma coisa meio assim, bem ficção científica, né? É estranho acontecer isso, então eu tomo como algo simbólico. Tá bom? Capítulo 10, capítulo 11, simbólico. Chegamos no capítulo 12, 13 e 14, que é o centro do livro. E ele é altamente simbólico, porque aparece dragão, aparece besta, mulher vestida de sol, aparece uma outra besta que sobe da terra, com 2 chifres, uma imagem da besta. Né? Então é totalmente simbólico. Alguns detalhes ali, por exemplo, no capítulo 13, um decreto de morte. Eu creio que isso é real, não é simbólico, um decreto. A marca da besta é uma representação simbólica de algo real que vai acontecer, né? Um momento de restrição para aqueles que não aderirem ao poder da besta, o poder político e religioso. O capítulo 14 mostra ali de novo os 144 mil. Para mim é um número simbólico, como eu já disse aqui. Mas ali mostra também o que esses 144 mil, esses selados dos últimos dias estarão fazendo, né? Pregando o evangelho, as 3 mensagens angélicas que aparecem no capítulo 14. E agora o capítulo 15 é o momento em que a graça termina, né? Jesus termina a intercessão e agora os anjos preparam para derramar as suas taças. E aqui vai algo interessante. Eu creio que as 5 taças elas são literais. O que está escrito ali vai acontecer ipsis lipsis, pode dizer assim, né? As 5 taças. A sexta taça, a sexta praga, já tem um teor simbólico. Aí eu vou te explicar por que tem um teor simbólico. Porque ali refere-se ao rio Eufrates, né? Interessante que é uma referência do que já aconteceu no passado. Lembram daquela dica que eu dei para você no começo? Então, a sexta praga tem um teor simbólico. E a sétima praga tem algo interessante que eu gostaria que você observasse. No capítulo 6, no 6º selo, diz que as ilhas, né, com a volta de Jesus, as ilhas elas fogem, elas tremem, elas saem do lugar. É um momento muito terrível, né? O planeta Terra está em choque, em convulsão. É o momento da volta de Jesus. E no capítulo 16, quando vai falar da última praga, olha que interessante. Na última praga, você vê o seguinte, diz aqui, capítulo 16, no verso 20, diz assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. A mesma expressão que é encontrada no 6º selo na volta de Jesus. Portanto, a sétima praga é a volta de Jesus. Por que a praga? Porque é a morte dos ímpios. Essa última praga é quando Cristo volta para dar a sentença sobre os ímpios. Capítulo 17 e 18 são capítulos ainda bem estudados no meio teológico, né? O capítulo 17 falando sobre essa besta, desse poder desses últimos dias que vai seduzir toda a terra. Os governadores unirão-se a ela, mas depois a sua mentira será revelada. Então ali todo o capítulo 17 e 18 eu creio ser altamente simbólico. Por quê? Ali existem muitas figuras de imagens que o povo de Israel
costumamente tem na sua cultura. Então é algo bem conhecido para eles. Então não vejo como algo literal o capítulo 17 e o capítulo 18. Já o capítulo 19 começa com Jesus voltando de cavalo, né? Eu não entendo que ele voltará de forma literal de cavalo. Ele voltará, mas ali a imagem é uma imagem simbólica do seu poderio, né? E até um assunto que eu falei no vídeo passado aí, sobre essa batalha, o Armagedon. Quer saber mais? Então volta no vídeo da semana passada, você vai entender melhor. Chegamos no capítulo 20, o capítulo 20 que tem o milênio, né? O momento em que Satanás é preso, e para mim é algo simbólico, que não tem como prender um ser espiritual com correntes. Porém, eu acredito que o tempo que ele vai ficar preso nessa terra é um tempo literal, mas não literal no sentido de 999 mil anos, mas é um tempo suficiente para que nesse período os justos que sentarão em tronos, que julgarão, poderão aí ver quais serão os próximos passos de Deus ao destruir os ímpios. E aí entra o capítulo 20 mesmo, a partir do verso 11, quando tem o julgamento final. E interessante que ali são julgados os mortos, né? Não são julgados os vivos ressuscitados e nem os vivos transformados, mas são julgados os mortos. Quem são esses mortos? O que Jesus matou no capítulo 19, né? E são lançados no lago de fogo e enxofre, e para mim isso aí é literal. Agora, o sofrimento eterno, eu não creio nessa literalidade. Eu creio num eterno enquanto dure, né? Enquanto existir matéria, haverá o fogo e o sofrimento. Depois disso, eu creio que a paz reinará e que não haverá mais maldade, porque quem receberá a vida eterna são os salvos, e os mortos não receberão morte eterna. O que é a morte eterna? Morte é a ausência de vida, e para a pessoa sentir tormento e sofrimento, ela precisa estar viva. Então é incoerente dizer que as pessoas vão viver na morte eterna para sempre. É incoerente demais. Então, enquanto a vida, enquanto a matéria, ela será punida, será atormentada com fogo, mas chegará um momento que não existirá mais, certo? Chegamos aos dois últimos capítulos. Capítulo 21 de Apocalipse, é descrito aí a Nova Jerusalém. Eu creio nessa cidade que ela descerá do céu, com certeza, é algo literal que essa cidade vai descer, mas eu não acredito no formato. O formato ali é totalmente simbólico, apresentando lições maravilhosas para o povo de Deus, desde os seus ângulos perfeitos, como as pedras preciosas, né? A distribuição, enfim, há uma simbologia muito forte, e no pensamento hebreu, judaico, faz muito sentido. Então eu acredito que há uma cidade literal, a Nova Jerusalém, mas eu não acredito nesse formato de caixote que aparece. E no capítulo 22, pouca coisa aparece, a não ser aí sobre comer um fruto. Eu acredito que não tem nenhum problema. No Jardim do Éden nós comíamos frutos ali para ser eternos, e também acredito que haverá esse tipo de alimentação no céu. Ufa, gente, olha só, passei nos 22 capítulos, dei a minha opinião de forma rápida aqui, para que você compreenda melhor o que é literal e o que é simbólico no Apocalipse. É claro que talvez você não acredite em tudo que eu falei, e tem coisas aí que você possa estar pensando, isso é literal, não, isso é simbólico. Ok, você pode discordar. Olha, minha filha está gritando aqui. Oi, filha. E talvez tem coisas que você não concorde comigo. Ok, tudo bem. Se você quiser colocar comentários aqui sobre a sua discordância, fique à vontade, tá bom? Lembre-se que esse vídeo eu estou gravando para despertar em você interesse para pesquisar mais sobre o assunto. E é um vídeo que eu também não estou tentando aqui tirar todas as dúvidas, né? E pretendo gravar mais vídeos sobre esse assunto, tá certo? Gente, obrigado pela sua companhia, valeu por ter ficado até aqui. Se você ficou aqui, gente, então eu mereço aí um like seu no vídeo e também a sua inscrição aqui no canal, tá certo? Nos vemos na próxima semana e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!